O controle de pragas em restaurante é complexo, por isso você não deve deixar esse serviço nas mãos de qualquer um. Existem diversos aspectos que são monitorados em um trabalho profissional de controle de pragas. Com isso, o risco de ter uma infestação é mínimo. Além disso, é essencial que o trabalho seja feito de forma contínua. O controle de pragas em restaurantes, para dar certo, deve ser contínuo e muito bem monitorado. Ou seja, um serviço de desinsetização pontual não é uma solução definitiva para estabelecimentos alimentícios. O ideal é que o tratamento seja feito por outro serviço chamado manejo integrado de pragas. Ele é o melhor método para o controle de pragas em restaurantes. O controle de pragas em restaurantes feito com manejo integrado de pragas é mais efetivo porque 3 tipos de ações são elaboradas: ações corretivas, preventivas e educacionais. Essa é a chave para controlar com eficiência as pragas urbanas. Saiba qual é o passo a passo para a realização do serviço MIP. Primeiro passo: diagnóstico inicial. É importante que a equipe da controladora de pragas realize uma inspeção inicial para conhecer o local, verificar quais os seus pontos fracos, observar se existe alguma infestação ativa, entre outras informações. Esse diagnóstico é fundamental para um planejamento eficaz para o controle de pragas. Segundo passo: criação das estratégias. Nessa fase, são criadas estratégias para acabar com uma infestação ativa e também atividades para manter a prevenção. O espaço é mapeado para o planejamento da aplicação do tratamento. Terceiro passo: estratégias em ação. Depois de feito o planejamento, a equipe da controladora de pragas coloca todas as atividades em ação. O inseticida será utilizado e locais de aplicação serão de acordo com a espécie da infestação e planta do ambiente. Outro ponto importante é a parte educativa, onde a controladora deve conscientizar os colaboradores do restaurante a adotarem práticas que auxiliem na prevenção. Quarto passo: análise dos resultados e monitoramento. O monitoramento do serviço é constante, com análise de resultados e reajuste de ações e do planejamento, se necessário. Essa é a forma mais eficaz de manter o controle de pragas em restaurantes sempre ativo. Quais as principais pragas que infestam os restaurantes? Primeiro, as baratas. As baratas são insetos que provocam surtos de doenças e contaminação de comidas. Além disso, ninguém consegue conviver com elas, afinal possuem um aspecto nojento. A reputação do seu estabelecimento pode estar correndo riscos reais, como a infestação de baratas. Se você ver qualquer sinal delas, contrate já o controle de pragas em restaurantes. Isso porque elas reproduzem rapidamente. Os principais tipos de baratas existentes são a barata francesinha e a barata americana. Os sinais que elas deixam no ambiente são excrementos, as próprias baratas andando de dia e as caixinhas de ovos que chamamos de oteca pelo ambiente. Formiga. As formigas parecem ser insetos inofensivos, mas na verdade são tão perigosas quanto as baratas. Não geram um asco nas pessoas, mas transmitem doenças que podem afetar o sistema gastrointestinal dos indivíduos. Contrate o quanto antes o controle de pragas em restaurantes se avistar uma trilha de formigas. Elas não se intimidam com nada, por isso já fazem suas trilhas pelo chão, mesa ou até parede. Com o tempo, a quantidade de formigas só aumenta. Por isso é essencial não perder tempo. Existem inúmeras espécies de formigas que pertencem aos grupos das formigas domésticas e cortadeiras. Ratos. Já os ratos são animais que podem ser atraídos igualmente como os insetos pelo ambiente favorável do seu estabelecimento alimentício. Algumas espécies são agressivas, como as ratazanas. Os principais problemas com eles são a transmissão de doenças, acidentes e danos a objetos. Para se livrar dos ratos de forma correta, invista no controle de pragas em restaurantes. É essencial contar com a ajuda de uma controladora de pragas para executar o serviço, pois entrar em contato direto com o animal é um perigo. Os técnicos são treinados e experientes para aplicar o tratamento e utilizam equipamentos de proteção individual. Os principais tipos de ratos são a ratazana, o rato de telhado e o camundongo. Qual a importância do controle de pragas em restaurantes? Primeiro, intoxicação alimentar. Um dos principais problemas provocados pelas pragas urbanas é a transmissão de doenças.
Algumas delas, como as baratas, as formigas, possuem centenas de micro-organismos patogênicos que podem provocar uma intoxicação alimentar. Reputação do estabelecimento. Outro dano provocado pelas pragas urbanas é a conquista de uma má reputação pelo estabelecimento. Ou seja, a falta de controle de pragas em restaurantes pode gerar episódios constantes com insetos e animais nocivos. Com isso, seus clientes vão divulgando esses problemas para amigos, conhecidos e podem até colocar nas redes sociais. Bem-estar dos colaboradores. Outro fator importante é manter o bem-estar dos funcionários da empresa. É terrível ter que trabalhar em um local que tem riscos com ratos e baratas o tempo todo. Isso acaba provocando instabilidade, o que gera baixa produtividade da equipe. O controle de pragas em restaurantes ficará muito mais seguro com esse serviço completo, para resguardar o seu negócio de problemas com má reputação e multas. Saiba mais sobre o manejo integrado de pragas com a By-Control Uniprag. Gostou desse conteúdo? Você pode sugerir outros temas para que nós possamos conversar no futuro. Obrigada pela sua atenção e até breve.